Renata, esse Bragantino botou uma pimenta aí para essa última rodada do Campeonato Brasileiro em termos de rebaixamento, né? Hoje tivemos matematicamente o Criciúma rebaixado. Então temos 3 rebaixados já para a Série B de 2025, resta uma vaga. Ninguém quer essa última vaga, essa é a grande disputa do campeonato, além do título, né? Que está restrita a Palmeiras e Botafogo. Já ali na zona do rebaixamento e próximo dela, há vários times envolvidos. Vamos dar detalhes para vocês, o que cada um precisa fazer, o que precisa acontecer para o seu time, se é que ele está ali naquela zona, ser rebaixado para a Série B. Então fique ligado no Troca de Passes que está começando agora. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex, com vocês aí de casa também, por meio da hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, hashtag Troca de Passes, está aqui embaixo. Mandem as suas mensagens pra gente. Você, tricolor, está confiante de que o Fluminense vai escapar? Acha que o cenário ainda seja favorável, embora o jogo do Fluminense seja o mais difícil de todos os adversários nessa rodada de número 38. Vamos falar sobre isso, quero ouvi-los, tá legal? Carlos Eduardo Mansur, tudo bem, Mansur? Tudo Boa bem? noite. A vitória alivia um pouco da tensão do torcedor do Fluminense, mas não acaba com ela, né? Porque a possibilidade ainda é bem razoável de o Fluminense ser rebaixado para a Série B. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Até porque o Fluminense tem de todos os envolvidos o jogo, em tese, menos acessível, né? Ele vai jogar com o Palmeiras, que não encerrou a esperança de título, então faz um jogo decisivo no Allianz. Só um detalhe sobre essa questão da briga do rebaixamento. Ela reforça a condição única do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro produz algo que nenhum campeonato do mundo produz. Se você erra o planejamento em algum ponto, ou você negligencia o campeonato de maneira demasiada por outras competições paralelas, você pode ser um time com o melhor dos retrospectos recentes, eventualmente até com uma boa capacidade financeira, com boa capacidade de montar um bom elenco. O fato é que, nesse momento, a briga do rebaixamento envolve até semana passada, a atual campeão da Libertadores e o atual vice-campeão da Libertadores. Eu não conheço outra liga do mundo que puna um erro de percurso com tamanha crueldade, com tamanho rigor como o Campeonato Brasileiro. Isso é uma característica desse campeonato. E não digo que é ruim, não. É prova de competitividade. Sim. Agora, não dá para errar planejamento de maneira dura. O Fluminense errou, para mim, no início do ano, de maneira importante, a sua projeção de elenco. Acho que isso não explica tudo o que está acontecendo até agora, mas acho que plantou a semente. O Fluminense chegou a 16 rodadas do campeonato com 8 pontos ganhos. Isso é uma montanha gigantesca para você recuperar mais adiante, e isso não fica impune. E o Atlético, dado momento, o Campeonato Brasileiro virou quase um estorvo na temporada do Atlético. O Atlético parou de ganhar jogos e, de repente, se vê nessa situação. Hoje ainda, daqui a pouco a gente vai dar detalhes, mas o Atlético corre sério risco de ser rebaixado. Não é uma matemática tão simples, mas o risco existe, né? E não se imaginava isso para o finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, Alex. Boa noite. Que campeonato brasileiro temos, né? Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Assim, tem nesse nível que vinha, né, o campeonato de equilíbrio, é impressionante como alguns clubes parece que, não por querer, que isso aí nunca é por querer, mas foram permitindo que isso acontecesse, porque, na verdade, quando você está nessa situação, e eu tive em 2016 lá no Inter, infelizmente, mas estou aqui para poder contar, né, de poder conquistar tudo e depois também participar de algo assim, que você parece que você não acredita que você está nisso. Você falar de um Atlético Mineiro, você falar de um Fluminense, de um Atlético Paranaense, da maneira que começou o campeonato, que foi até semelhante da maneira que a gente começou em 16 o campeonato super bem. E aí você fala por causa de uma vitória, nesse percurso todo, você chega na última rodada ainda dependendo de alguns resultados. E com um peso gigantesco, né, cara? É um campeonato que você vê essa última rodada do Bragantino, acabou dificultando tudo para todo mundo, mas ajudando E é um time que em algum momento ele ia jogar, ia fazer esse tipo de resultado que a gente esperou, e também ele ficou realmente patinando. Então tem mais emoção aí pro final da tabela, pro fim da tabela nessa última rodada. É isso, não vai ser fácil não. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o pessoal que participou dessa transmissão da vitória do Fluminense no Maracanã sobre o Cuiabá. Renata Silveira, Carlos Eduardo Lino e Ramon. Vamos conversar com eles para falar sobre essa última rodada. E já passo para vocês, dando um pouco do panorama. Esse é o panorama para a última rodada. E aqui eu vou dizer o seguinte, o que é preciso para ser rebaixado.
tá? Para ser rebaixado, o Atlético Mineiro precisa perder do Atlético Paranaense, o Fluminense, no mínimo, empatar com o Palmeiras e o Bragantino ganhar do Criciúma. Nesse cenário, o Atlético Mineiro é rebaixado. O Fluminense precisa perder para o Palmeiras, o Atlético Paranaense, no mínimo, empatar com o Atlético Mineiro e o Bragantino ganhar do Criciúma. O Atlético Paranaense, se empatar com o Galo e o Bragantino ganhar, o Atlético Paranaense cai. E o Bragantino precisa ganhar o jogo. Se ele empatar, ele está rebaixado. E se ganhar o jogo, quais são as variáveis, Mansur? Ele precisa que o Fluminense perca o jogo ou Atlético Paranaense e Atlético Mineiro não empatem. Um desses resultados, somado à vitória do Bragantino, ele também exatamente, um desses cenários, somado à vitória do Bragantino, o Bragantino cai também para a Série B do Campeonato Brasileiro. O mais indigesto confronto que tem é pro Fluminense. Isso que é fora de casa com o Palmeiras. É isso aí. Dito isso, que cenário, hein? Renata, Lino e Ramon. Fala Lino, antes de dar boa noite aqui pra Rê. Lino já tá com o dedo levantado aqui. Boa noite, aí, mas Lino. acho que ao Bragantino basta apenas ganhar, porque tem o confronto de Atlético e Atlético. O Bragantino não depende de nenhum outro resultado. Ele ganhou, ele matou. Calculadora na mão, gente. Tem que desenhar e rabiscar todas as possibilidades. Se o Bragantino ganhar, ele vai a 44, o Atlético Paranaense se empatando. Se ele ganhar, ele passa ou Atlético ou Atlético Mineiro. Tá muito bem observado, Lino. Exatamente isso. Tá certo. Verdade, Lino, bem observado. Por isso que você é nosso diretor, é que é muita conta, né? E nós não somos especialistas em matemática, convenhamos. Não, mas se foi pra testar ele também, lógico. Se foi pra testar a atenção do Lino. Boa noite, meus amigos. Sei. O Lino a gente tá aqui o segundo tempo todo já, fazendo todas essas contas já na cabeça, já imaginando todas as possibilidades. Não são poucas, né, Rê? É isso. Maracanã, ó, luzes apagadas aqui, quase 60 mil torcedores para incentivar e acreditar, né, que seria possível essa vitória hoje do Fluminense, né, que não vencia há 6 jogos, uma sequência indigesta e a pior sequência do Mano Menezes desde que ele chegou no Fluminense. O Fluminense faz o dever de casa dele, né, ele vence, podia ter vencido por mais, porque tem a questão de saldo de gols também, que lá na frente, dependendo dos resultados, um golzinho a mais poderia fazer diferença. Enfim, é uma vitória aqui, ao mesmo tempo o jogo do Bragantino acontecendo, e aí essa dança de posições na tabela o tempo todo, né? Gol do Atlético Paranaense, gol do Bragantino. Mas focando aqui no nosso jogo, né? O que foi o jogo, a principal questão era como o Mano Menezes ia escalar esse Fluminense com a ausência do Ganso. Quem seria o maestro? Quem seria o cara que iria organizar as jogadas do Fluminense, né? Ele começa com o Cano como titular, o Lima também, o Serna. E o John Arias no ataque. E foi um Fluminense que tentou, terminou o primeiro tempo 0-0, no segundo tempo muito na insistência, né? E menos na categoria, menos na habilidade, conseguiu o gol com o Serna, depois de mais uma defesa do Walter, mas eu vou deixar aqui pro Ramon e pro Lino explicarem exatamente o que foi o desenho desse jogo aqui no Maracanã. A gente já tá vendo aí o lance do pênalti, Lino. Boa noite, amigos. Podia ter sido no abafa, né, depois desse pênalti, mas foi um pênalti muito mal batido, né? O Arias, ele bate do mesmo jeito que ele bateu contra o Atlético Paranaense, ele só muda o canto. Mas bateu sem pressão, né, Ramon? Bateu fraco. Bateu bem mal, olha lá. A gente vê agora a batida dele, ele mostra muito onde ele vai bater, né? Foi até uma defesa fácil do Walter. O Eliel tava só com o dedinho assim pro Walter, ó. Eliel, a gente viu ali na imagem, o Eliel só assim, ó, é pra lá. A gente não pode desmerecer também a defesa do Walter também, né? Sim. De acertar o canto, de pular na hora da batida certa. O Walter fez um ótimo jogo. Mas foi um Fluminense, né, Lino? Primeiro, Alex Mansur, queria dizer que vocês estão bonitos com essa roupa, vocês estão muito chique hoje. Diniz, boa noite, meu amigo. Em nós. Obrigado. Quer dizer que eu tô mal vestido, então, é isso? Você tá mal vestido. Mansur e Alex estão bem vestidos. Enfim, depois do pênalti, meus amigos, o Fluminense sentiu. O Fluminense começou a usar muitos lados do campo, né? Essa escalação que a Rê falou. Até você falava muito se jogaria o Keno, se começaria o jogo no lugar de um dos volantes, com o Arias vindo para dentro, jogando o Serna de um lado e o Keno do outro, para ter um pouco mais de poderio ofensivo, né? O Mano faz isso no intervalo. E o Fluminense cresce na partida, né? Começa a encontrar soluções como chute de fora da área. Estava tentando muito pelos lados no primeiro tempo. Se você tem Arias dentro da área e Cano, essa bola alçada, chuveirada na área com uma linha de 5 do Cuiabá, não funcionaria. E a partir do gol, né, Olino? O Fluminense fica mais em cima, né? O Cuiabá acabou depois que tomou o gol, né? E o clima do Maracanã também, depois teve o empate do Atlético Paranaense, isso também causou um alvoroço na torcida, mas assim, foi só, né?
Não, o ambiente passou todo para Curitiba, né? O torcedor do Exato. Fluminense ficou monitorando o outro lado para ver se comemorava, mas não teve como. Você está vendo o gol do Serna aí, que surge com uma jogada do Arias, o Arias arranca, né? E acaba sendo decisivo naquele lance, porque ele que desmonta a defesa do Cuiabá, depois vem o chute de média distância do Queno e a bola do Serna para o fundo da rede. Aí o jogo acaba, aí já não acontece mais nada. O Fluminense não teve um 10 hoje, o Lima não conseguiu fazer isso, o Arias não conseguiu fazer isso, e depois, um pouco mais à frente, o Renato Augusto nem precisou fazer isso, né? 1-0 acabou sendo justo, a vitória do Fluminense, Olha essa bola no travessão. O problema todo passa a ser agora a combinação de resultados. Mas o engraçado é que depois que o juiz apita a partida, primeiro veio as ofensas ao Mano Menezes, e eu percebi aqui da cabine, olhando da arquibancada, um clima tenso na arquibancada, né? Os torcedores sentindo muito, né? Já que tiveram essa questão do empate do Atlético, o empate do Atlético Paranaense e a vitória aqui parcial, o Fluminense se livrava do rebaixamento. Enfim, senti muita tensão, meus amigos. É isso, o cenário foi mudando conforme as coisas iam acontecendo, né? O Fluminense termina o primeiro tempo empatando, aí o Bragantino abre o placar lá, o Fluminense faz o gol aqui, o Atlético Paranaense empata lá, inclusive a gente sabe muito mais pela reação da torcida aqui comemorando, né? Tipo, o que aconteceu? É gol do Atlético Paranaense, e era mesmo, né? E aí depois gol do Bragantino, e é isso, né? Tudo pra ser resolvido domingo, e a situação do Fluminense é difícil, porque enfrenta só o Palmeiras, né? Ainda com chance de título. Agora vejam que situação peculiar também, né? Fui alertado aqui, inclusive, por Conrado Santana, por Rafa Barros, que estão assistindo o programa. E é verdade, fui checar aqui. Todos os 4 times que estão na luta contra o rebaixamento nesse momento dependem só de si. Não tem ninguém que precisa ficar olhando para o outro. Se fizerem a sua parte... Se fizerem a sua parte, vencerem os seus jogos, escapam. A tabela não muda, né? Hã? A tabela não muda. Não, porque o confronto entre os Atléticos faz com que o Bragantino também só dependa dele. Tem Atlético e Atlético. Quem está dentro da zona do rebaixamento precisa de uma ajuda de alguém para escapar. A gente está fazendo conta no caso do Fluminense porque a gente está levando em conta uma... O duelo é Fluminense duríssimo. ganhar do Palmeiras. É possível. É provável? Nesse momento, não. Né? Exato, pelo que joga o Fluminense e pelo Palmeiras ainda está sonhando com a disputa do título. O problema, né, meus amigos, nessa reta final é a questão da parte anímica, né? Que às vezes é melhor para uns times do que para outros. Embora desses aqui, ninguém chega numa grande fase. Só o Bragantino venceu nessa última rodada, né? Além do Fluminense, porque o Atlético Mineiro vem de um zilhão de jogos sem ganhar. O Atlético Paranaense poderia ter se livrado em casa hoje, né? Até tem notícia, né? Pois boa. Tem notícia de que está havendo confusão, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens, confusões lá em Curitiba, né? No estádio. Então, assim, a questão anímica pode fazer muita diferença nessa parte final, não acham? Com certeza. E eu acho que a gente percebeu isso um pouco aqui no primeiro tempo, né? A Fluminense errando muitos passes e provavelmente porque estava pressionado, entrava tenso. Uma boa notícia, né? Até mudando um pouco de assunto, é a volta do Ganso, né? Contra o Palmeiras. O Ganso que foi expulso, se ausentou hoje por suspensão, ele volta domingo, que é um cara diferente, é um craque, né? Que pensa diferente ali e organiza esse time do Fluminense. Pode ser um pouco de esperança aí para domingo. O Fluminense pode não pontuar contra o Palmeiras se o Atlético Mineiro fizer o serviço e tirar o Atlético Paranaense, o Fluminense se mantém. Também. Então, quer dizer, é uma loucura, cara. A CBF vai ter que ordenar direitinho, começa todo mundo direito primeiro, segundo tempo, tal, para não ter loucura, senão vai ser difícil. Ô, Diniz, esse estado anímico que você falou, depois do pênalti, era muito perceptível, porque o Fluminense, por vezes, tinha oportunidade de fazer esse passe vertical e optava para tocar pelo lado com medo da reação da torcida, de ter algum erro. Enfim, sem o Ganso ainda, o jogador que pensa, que tem olho na nuca, né? O Fluminense tocou um pouco de lado ali após perder o pênalti. Ô, Diniz, não é vou devolver fácil, para não. você, porque eu acho Vai que o lá. Mano Menezes já está na coletiva. Isso. Obrigado, meus amigos. Bom descanso, obrigado pela participação. E vejam, ainda sobre as peculiaridades do nosso futebol, vejam que o Bragantino vinha de 12 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Eram 12 jogos sem ganhar. Ganhou esse jogo específico de um concorrente direto, Atlético Paranaense, fora de casa, com a Arena da Baixada, a Liga Arena absolutamente lotada lá em Curitiba. E desses jogos todos, desses confrontos que teremos na última rodada, talvez ele, dos 4 times que ainda correm risco de rebaixamento, é o que chega em melhor situação, apesar de ele estar na zona do rebaixamento. Por quê? Porque ele tem o privilégio de jogar em casa contra o Criciúma, que é um time que já não disputa mais nada e está rebaixado para a Série B do ano que vem, né? Isso aqui é outros dados que mostram
como a briga contra o rebaixamento não é brinquedo no futebol brasileiro, eu peguei 3 ligas europeias de ponta que tem 38 jogos, porque senão a gente não tem o parâmetro real de comparação. Hoje, faltando uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro, o 18º colocado, que é o Criciúma, tem 38 pontos. O 17º tem 41 pontos. Por que eu peguei o 18º? Porque quase todas essas ligas rebaixam 3. Isso. Tá? Sabe quantos pontos fez o 18º ao final da última Premier League? Quantos? 26 pontos. Foi o primeiro time que caiu. O 17º, que se livrou, mas que cairia no Brasil, fez 32 pontos apenas. O daqui já tem 41. Na Espanha, o 18º caiu com 33 pontos. O 17º teve 38. Não servia para o Campeonato Brasileiro. É corte, é degola. Na Itália, 35 pontos o 18º, 36 o 17º. É preciso muito mais, uma quantidade importante de pontos a mais. 41 pontos é 3 a mais do que na Espanha, 9 a mais do que na Inglaterra, 5 a mais do que na Itália. Para quem está ali embaixo, é difícil ganhar esse 5. Então é uma diferença importante. Acho que a diferença é porque lá a gente tem mais bichos papões, né? Aqueles times que perdem muito menos pontos, né? Para aqueles mais times ponto de baixo, no topo da pirâmide, fica menos há um ponto achatamento menor, né? Lá é uma tabela muito mais alargada. A diferença entre o campeão e os rebaixados é muito maior do que aqui, Aqui, né? ainda que se produza uma disparidade econômica já entre as maiores as maiores forças e os menos ricos, você ainda assim tem uma disputa que é muito mais dura. Porque ainda assim, com os ricos lá na frente, você não acha escandaloso alguns resultados de um líder contra um time que está brigando contra o rebaixamento. Outro detalhe, Alex, Mansur, amigos do Troca de Passes. Os 3 últimos finalistas de Libertadores estão disputando rebaixamento neste momento. Eu tinha esquecido do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Fluminense. Eu falei dos dois últimos e esqueci do último. Nesse momento, ainda correm risco do Atlético Paranaense de 22. De rebaixamento. Não é fácil, não. Vamos falar um pouco mais sobre esse jogo do Fluminense, porque, na opinião do Mano, o Fluminense fez um bom jogo. E eu não achei que o Fluminense tenha feito um bom jogo. Acho que o jogo do Fluminense foi ruim diante do Cuiabá. E tem um outro detalhe ainda sobre a situação do Fluminense. Estava olhando a tabela com bastante atenção aqui. Se o Fluminense hoje tivesse feito 3-0 no Cuiabá, uma diferença de 3 gols sobre o Cuiabá, lembrando que o Cuiabá já está rebaixado. Se o Fluminense tivesse conseguido fazer 3-0 no Cuiabá, ele poderia ir a São Paulo até perdendo o jogo para o Palmeiras na última rodada, ele poderia escapar com um resultado apenas, que é bem impossível de acontecer. Um empate entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense já salvaria o Fluminense. Por que não salva mais? Porque se esse jogo empatar entre os Atléticos, o Atlético Paranaense, no saldo de gols, vai superar o Fluminense. Então, 2 gols a mais poderiam salvar o Fluminense. É lógico que ele não poderia também perder por uma margem maior de gols que diminuiria essa questão desse saldo que você fala com os 3 gols de hoje, né? É verdade. Então, era muito importante para o Fluminense ter feito saldo nesse jogo contra o Cuiabá. Mas por que não jogou bem, na sua opinião, também, Mansur? Simples, eu acho. O Fluminense teve um jogo de uma quantidade de erros técnicos enorme. Se você pega o primeiro tempo, especialmente do Fluminense, salvo o lance do pênalti, que nasce até de um erro técnico, o início da jogada, né, uma infelicidade do Ramon, mas o Fluminense teve pouquíssimas finalizações e raríssimas finalizações em boas condições, com boa probabilidade de gol. Por vezes um chute de fora da área, como esse que a gente está vendo do Serna, mas quase sempre tentando buscar os lados do campo. O Cuiabá fazia o Lucas Mineiro entrar entre os 2 defensores para fazer uma linha de 5. E, aliás, muitas vezes ele fazia esse movimento antes que o Sobral e o Denilson estivessem prontos para defender a área. Se criava um enorme vazio na frente da área que o Fluminense não tinha, eu acho que até, inclusive, estabilidade emocional para detectar os espaços e começar a aproveitar. Porque não era um jogo que tinha caminhos para o Fluminense resolver. O que muda no jogo um pouco é a entrada do Keno, né? O Keno dá uma agitada geral ali, melhora bastante a produção. Com a mudança do Highland que entra no Cuiabá, ele passa a ser o 5º homem da linha defensiva, né? O Lucas Mineiro não baixa mais, o Highland que faz esse papel pelo lado direito, mas ainda assim o Fluminense consegue em algumas combinações ali do Fuentes com o Keno, ativar o Keno fazendo as jogadas de fundo, conseguindo espaço. Agora vai conseguir o gol no chute de fora da área no rebote do Serna. Agora foi um Fluminense também, inclusive de alguns dos seus jogadores mais importantes, dentro do segundo tempo até o Arias cresce um pouco de produção, mas no segundo ele parece ter sentido o próprio erro da cobrança de pênalti, saiu um pouco do jogo, aí está o lance do gol.
Mas o Fluminense ficou muito ansioso, muito impreciso, de muito erro técnico, muita dificuldade, tentando resolver as jogadas ofensivas o mais rapidamente possível. Já não é um time que não estaria nessa posição se fosse dos times mais criativos do campeonato, já tem uma dificuldade em alguns cenários de jogo, e hoje, diante das circunstâncias, mais ainda. Não estou aqui para julgar o comportamento do torcedor, o torcedor está machucado, é um ano difícil que está terminando para o torcedor do Fluminense. Em relação às críticas ao Mano, não estou dizendo que ele construiu um grande time, senão talvez o Fluminense já tivesse se salvado antes, mas é bom lembrar que quando ele assume, eram 13 jogos com 6 pontos ganhos e 15,4% de aproveitamento no campeonato. Supera 50%. E agora são 24 jogos com 37 pontos, 51,4% de aproveitamento. 51,4% de aproveitamento projetado a uma campanha para todo o campeonato. O Fluminense estava na parte de cima da tabela do brasileiro. Pois é, faz bastante diferença, né? O começo do Fluminense realmente foi trágico aí para resultar nessa última rodada que é tensa para o torcedor. Ô Alex, como é que o jogador precisa administrar esse jogo? Porque é um jogo duro, todo mundo sabe, enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque em qualquer situação é complicado, ainda mais quando o Palmeiras ainda tem o sonho de ser campeão brasileiro, Alex. Felipe, ninguém parece que se prepara de tudo que a gente vive na carreira, na vida, desde os 6, 7, 8 anos de idade, para viver momentos desse tipo, né, cara? Porque o que o Fluminense vai ter que viver lá administrando tudo isso, e lógico, o jogo de hoje também não tem como você tirar esse lado emocional, de insegurança, de medo de perder. Né? É lógico que o medo de perder, aquela frase do Luxemburgo, tira a vontade de ganhar, ou a condição melhor de ganhar. Só que essa circunstância, ele realmente te tira muito mais. E se você pega um jogo com o Fluminense hoje, que você não joga realmente com meia, que só o Renato poderia fazer algo, né, parecido com o Ganso, e assim não foi a escolha, você... Fisicamente... mas dizendo por característica, né? Claro. Por característica só seria assim. E como um time naturalmente vai sentir para você articular. E você ter o Arias que vai lá, você perde o pênalti, você fica também, que é o cara mais importante junto com o Ganso dessa equipe, né? É muito difícil você se programar para um jogo desse que você vai sofrer pressão. Só que também é uma característica de jogo onde, é lógico que se o Fluminense ganhar, beleza, só depende dele. Só que é um tipo de jogo que o Mano ele sabe lidar muito bem, né? Para montar esse time e se defender bem. Isso não tem nada a ver com ser retranqueiro, eu não tem nada a ver nesse sentido. Mas um sistema defensivo sólido. Hoje teve o acréscimo que precisava, que era de algo individual, que era o que o Fluminense estava imaginando, e muitas vezes é o que o futebol ele acaba pedindo, que foi o Keno que acabou entrando e acabou fazendo essa diferença, e não foi o Arias, apesar dele participar de algumas jogadas. Só que lá o Fluminense, primeiro de tudo, vai ter que se defender super bem. Hoje ele precisava ir atrás do jogo, né? Ele precisava ir atrás desse resultado. Mas é difícil você jogar contra o Palmeiras lá, vai ser complicado, e você tem que administrar esses nervos, né, cara? Porque daqui para domingo, você pode definir algo, imagina, que é um alívio, aquela questão de se sustentar na Série A, ou você ter um rebaixamento, então é um momento pesadíssimo, cara. Você sabe o que eu estava pensando aqui, lembrando muito do jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro na Libertadores, em que foi um jogo em que o Fluminense praticamente só se defendeu, não conseguiu em nenhum momento ter a bola, né, fazer alguma transição ofensiva, se estabelecer no campo de ataque para tentar criar algum perigo contra o Atlético Mineiro, naquele estilo de jogo de imposição, que eu acho que é o que vai acontecer, né? Pelo menos o cenário que eu imagino é o Palmeiras tentando esmagar o Fluminense lá o Fluminense contra a área o tempo todo. Qual alternativa o Mano vai ter para tentar dar umas escapadas de vez em quando, algo que lá diante do Atlético Mineiro não conseguiu naquela situação, né? Em que naquele momento, como nesse, o Fluminense só precisava de um empate para avançar na Libertadores contra o Atlético, e agora a situação é a mesma. O Fluminense não precisa ganhar do Palmeiras. Não, um empate. O empate basta para ele escapar. Só que aquele dia o Fluminense cedeu muita oportunidade de gol, muito. Né? Além de ser pressionado, de ter tido pouco escape, pouca saída, ficar pouco tempo com a bola, o Fluminense cedeu muita chance de gol. Pensando assim em cenários até externos ao jogo que possam eventualmente ajudar o Fluminense, não são tão simples de acontecer, mas eventualmente se o Botafogo resolve rápido a situação
dele com o São Paulo. Havia uma chega uma desmobilização do informação e o Palmeiras, não é nem desmobilizar, é baixar mesmo. Ele sentiu um abatimento de que não vai conseguir Porque o não resultado. tem como falar assim, não vou anunciar, porque os caras estão todo mundo no telefone, internet. Hoje os jogadores do Fluminense se comunicaram. O ambiente do estádio fala, né, Alex? Não tem como, mas a informação chega. Agora, é que também esse time do Palmeiras é um time que sempre foi muito competitivo, mesmo em circunstâncias adversas. Então não é nem muito simples pensar nisso, mas é algo que eventualmente pode interferir no jogo. É difícil pensar, o Fluminense chega num momento, inclusive, de rendimento que ele vai fragilizado para esse jogo. O Fluminense não tem jogado bem. Até mesmo com o Mano, o Fluminense já teve um momento melhor no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não vai para São Paulo no seu melhor momento de rendimento. Chegou um momento que a gente falou, o Fluminense vai escapar com muita tranquilidade. Ele chegou, não vai sofrer. Escalou quase até a metade da tabela e voltou. O primeiro passo que ele vai fazer, porque ele tem que fazer, que ele vai colocar Lima na frente do lateral esquerdo que for jogar, para tentar dobrar com um volante perto do Estevão. Isso é o mínimo que você tem que fazer bem contra o Palmeiras. O Palmeiras não é só isso, mas 70%, 80% do que tem de criatividade é ele. Então você vai ter que reduzir esse tipo de jogada. Ou não chegar no pé dele, ou quando chegar ele realmente está muito bem cercado. Eu acredito que minimamente ele vai acabar fazendo isso, porque vai voltar o Ganso para o meio, e depois eu vou, lógico, esperando o tempo passar, e pode dar uma estocada, pode pintar algo, que daí você vai frustrando esse time que joga em casa por se defender bem, que começa por essa questão desse craque, para depois você conseguir, de repente, ganhar no campo. Porque futebol também você nunca sabe. Daqui a pouco você vai lá, você tem um pênalti rápido, é uma expulsão do Palmeiras que pode acontecer rápido ou vice-versa, mas você pode, às vezes, fazer uma jogada individual, tem uma falta, vai lá bater, chutar uma bola, desviar. Então tem um imponderável dentro da partida de futebol, né? O Palmeiras teve seus tropeços, né? Teve. A questão é saber assim, ele deve comer... Até alguns improváveis, né? Imagino que Bernal e Martinelli vão estar à frente da defesa, né? Uhum. A questão se ele botar o Lima é que ele abre mão de um ponta, talvez, do Keno, né? E assim, que é um jogador o de Fluminense escape vai precisar de um pouco de velocidade na frente, né? Então eu imagino que Keno ou Serna e imagino o Cauã Elias vai ter que jogar, né? É um jogador que retém um pouco mais de bola longa. Não tem tanto isso, ele vai ter, provavelmente vai ser um jogo de poucas oportunidades para o Cauã na Fluminense. frente. E até a bola imagino longa. que o Cauã vai começar para ter velocidade, um pouco condição de brigar com os zagueiros do Palmeiras. Né? Ou podendo armar, até fazendo algo que o Arias faz super bem de ajudar nessa marcação, tendo qualidade na hora de sair jogando, pro lado esquerdo também é possível. Vamos falar do Atlético Paranaense, né? Lá em Curitiba, o Atlético Paranaense com estádio absolutamente lotado, o segundo maior público da história da Arena, né? Em jogos do Atlético, perdeu para o Bragantino. Mesmo assim, com todo esse ambiente a favor, o Atlético perdeu para o Bragantino pelo placar de 2-1. Com detalhe, né? Já disse aqui no programa, o Bragantino que não vencia havia 12 jogos. 12 jogos, um momento terrível. E o Eduardo Sacha fez 2 gols para dar a vitória ao time de Bragança Paulista, Mansur. Foram 2 tempos, embora o jogo tivesse quase... É o gol do Eric, né? Bonito passe do Zapelli, que tinha entrado 10 minutos antes. O Lúcio Gonzalez colocou. E aí, minutos depois, Olha o lance, cara, o jeito que vem tão confuso para sobrar pro Sacha aqui. Olha... Que confusão, que gol broxante para a torcida do Atlético Paranaense, né? E curioso é que aí são as cenas do fim do jogo, né? Teve uma tentativa de invasão, tem um portão que fica perto da bandeirinha de córner, ao lado do gol do gol que fez o segundo gol, o Bragantino, aí onde está a polícia, e é o setor de arquibancada onde ficam as organizadas do Atlético. A polícia acabou usando bombas para tentar conter a invasão, mas o clima ficou bastante tenso. Curioso é que depois do 1-1, que em tese encerrava toda a briga, né, do Atlético empata o jogo, a configuração da tabela naquele momento encerrava a disputa do rebaixamento. O Atlético parecia um time indeciso entre tentar defender o resultado, tentar buscar um segundo gol, acabou... perdeu um pouco do controle do jogo por alguns momentos, numa das poucas escapadas e tira o Bragantino bem a conseguiu lucidez fazer. mesmo de você conseguir ter o tempo, time, porque a pressão é de você fazer rápido. O curioso, assim, o jogo teve quase todo o tempo a configuração de um Bragantino se defendendo e um Atlético no campo de ataque. Só que o primeiro tempo do Atlético, e aí o Lúcio tem razão no que ele colocou depois do jogo, o Atlético produziu para sair do intervalo com vantagem e saiu perdendo, né? Ele tomou o gol, perde algumas oportunidades, tem um número de finalizações bem maior, até para ser mais exato, tem 16 finalizações contra 7 do Bragantino só no primeiro tempo. O segundo tempo ele continua tendo volume, o Lúcio faz algumas mudanças, coloca o Zapelli, que tinha colocado antes o Fernandinho, tentando estabilizar um pouco mais o time, ter um pouco mais de jogador que o Fernandinho para organizar de trás, o Zapelli com um jogador do último passe, como foi no lance do gol.
Mas, curiosamente, a sensação de que o Atlético ia fazer o gol já estava um pouco mais distante do que esteve no primeiro tempo, quando o Atlético consegue 1-1. Olha, a gente tem que ir por intervalo, né? Coisa rápida. Na volta, eu vou falar mais sobre a situação de cada time com dados do espião estatístico. São importantes, né? Sempre relevantes para a última rodada. Então fique aí, porque na volta eu vou falar sobre essa última rodada e com dados do espião estatístico para deixar você um pouco mais tranquilo ou mais preocupado. Então fique aí que a gente volta já. 10h52, estamos de volta com o Troca de Passes desta quinta-feira, né, de encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Prometi alguns dados do espião estatístico, não deu pra gente colocar aqui de maneira ilustrada para vocês, né, porque tudo é muito dinâmico nessa penúltima rodada. Mas olha só, chances de permanência dos times de acordo com o espião estatístico, que sempre faz os cálculos aqui. O Atlético Mineiro tem 94,8% de chance de permanecer. O Fluminense tem 86,2% de chances de permanecer. O Atlético Paranaense, 67,33%. E o Bragantino é quem tem mais chance de cair. A chance de permanecer do Bragantino é 51,71%. E aí tem alguns detalhes, olha, que também foram enviados pelo espião estatístico. Mesmo o Bragantino dependendo apenas de si. Exato. Detalhe. O Bragantino tem a segunda pior campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. Isso serve para animar os rivais do Bragantino nessa disputa. O Bragantino só venceu um jogo em todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro. 30% de aproveitamento, se eu acertei na conta, viu? 30%. São 5 empates e 5 derrotas. Outro dado que que nesse caso é favorável ao Bragantino, é que o Criciúma tem a terceira pior campanha como visitante do Brasileirão. Também só conseguiu uma vitória no segundo turno. Uma vitória no segundo turno. Um time que parece que não jogou tão mal para isso. É verdade. Né? Tanto que nem cogitou a questão de demitir o treinador, no caso. Exatamente. Então, a obrigação de ganhar em casa, né, reduz um pouco do potencial do Bragantino em termos de percentuais de permanência. Só venceu uma, como eu disse, no retorno, mas, ao mesmo tempo, enfrenta um time que também não costuma vencer fora de casa, o Criciúma. São detalhes aí para vocês pensarem aí nessa última rodada, que vai aparecer aqui agora no nosso telão. Ó. Então aí, todos os jogos. Então vamos a eles, olha só. Todos os jogos se iniciando às 4 da tarde. Nenhum jogo será antecipado para o sábado, tá? Havia essa possibilidade, não vai acontecer. Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Em Salvador, Bahia e Atlético Goianiense. No Maracanã, Flamengo e Vitória. No Newton Santos, Botafogo e São Paulo. No Allianz Parque tem Palmeiras e Fluminense. Em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, tem Bragantino e Criciúma. No Castelão, Fortaleza e Internacional. Lá em Cuiabá, tem Cuiabá e Vasco. E lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Cruzeiro. Isso. Que rodada teremos no próximo domingo, hein, meus amigos? Seguinte, deixa eu ler algumas mensagens aqui rapidinho, vai na hashtag Troca de Passes, já que vocês estão mandando muitas e muitas mensagens aqui, estão lotando com a nossa caixa aqui, né? O Nosferatus diz o seguinte aqui, que nome, hein? O que vai ter de mala branca silenciosa para o Criciúma se ligar num jogo que não adiantará nada para eles? Ao menos empatar e resolver para todos ameaçados é uma grandeza. Essa é coisa que acontece realmente no nosso futebol. O sobrinho da tia aqui manda o seguinte, é sobrinho da tia Carmen, ele manda aqui, ele manda uma foto lá da Arena da Baixada em Curitiba, com o cidadão mostrando as nádegas para as câmeras. Que foto terrível. Terrível. O Alex, de Ponta Grossa, lá no Paraná, disse que acha que o Palmeiras vai ganhar no domingo para tentar ser tricampeão e também para tentar rebaixar o Fluminense. O Paulo pergunta aqui, Mansur, de acordo com cada confronto, qual time tem mais chance de ser rebaixado? A gente deu os percentuais aqui do espião estatístico, já dissemos da dificuldade. Mas acho que ele quer opinião técnica. Tecnicamente, Mansur, quem é que cai, Mansur? Nesse momento, eu acho que a situação mais delicada é do Atlético Paranaense. Que joga com o Galo fora. Vai jogar Galo fora, porque o Bragantino, com a boa possibilidade que o Bragantino vença o jogo dele. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pensar no macro, né, o Atlético não tem conseguido vencer. Né? São o Atlético não ganha muito tempo. Sem ganhar.
E Se o talvez Atlético tivesse- o empate basta, né? Se o pro Atlético tivesse Paranaense. seguido Pode bastar. com o Milito... Pode bastar. Não, se ele empatar e o Bragantino vencer, não. Considerando que o Bragantino vai vencer o Não, jogo basta dele... pelo número de vitórias. Ele tá livre. Não, mas o Bragantino... Ele vai a 40... Ah, não 43. dá. 41, tá certo. Ele pode bastar o empate se o Fluminense perder. Exatamente. O Fluminense perder. Ou o Bragantino, no máximo, empatar, né? É por aí. O que você ia falar, Alex? Eu ia falar porque assim, ó, ironicamente, se a gente for ver, o Atlético Mineiro, se seguisse com o Milito da maneira que estava, acho que o Atlético Paranaense iria mais animado. Aí sai um cara desse, você fala assim, tem milagre no futebol. Não é questão de milagre, é questão que às vezes muda algum ânimo, muda alguma coisa, vai entrar alguém que vai Mexe mudar no algum... próprio time ali, de uma maneira que tem algumas há um entendimento mudanças, melhor. tem algumas mudanças que dão certo. E aí essa do Atlético a gente não sabe o que vai acontecer. Para fechar essa parte aqui, lendo as mensagens de vocês, o cabuloso Janu diz o seguinte: Diniz, olha o ano passado, o Santos tinha a melhor situação na última rodada e caiu. Não se assuste se o Atlético Mineiro cair. Ele, como torce pro cabuloso, né, pro Cruzeiro, manda aqui a torcida Quem dele. diria que o vai estar Atlético chegar nessa situação, né? Quantos jogos da última rodada são amistosos? Estava pensando Amistosos, nisso. vamos pensar aqui. Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians, Flamengo e Vitória. Fortaleza Internacional. Pode Fortaleza ser, vão brigar ali Internacional, por é essa amistoso. questão da vaga na frente pela premiação só, né? Cuiabá e Vasco, porque a chance do Vasco chegar na Libertadores Libertadores é muito difícil, quase impossível. uma conta praticamente impossível. É isso aí, são 5, né? 4? São 4, 6 jogos decidem alguma são coisa. São 6 jogos que estão valendo muito ainda para o campeonato.